Olá! Nossa aula teórica de hoje, então, é sobre a contagem de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli em alimentos. Então, qual que é a importância da gente determinar esses micro-organismos em alimentos? Então, uma contagem elevada desses micro-organismos indicam uma contaminação pós-processamento ou um processamento inadequado, né? Então, esses micro-organismos eles podem vir junto com a matéria-prima ou mesmo serem inseridos nesse alimento pós-processamento, através da má higiene dos manipuladores, de formas inadequadas de manipulação. E a gente sabe também que os micro-organismos, os coliformes, né, tanto totais, termotolerantes, eles são micro-organismos indicadores, ou seja, eles indicam então a condição sanitária geral desse alimento. E eles podem dar indícios, então, como eles indicam essa qualidade sanitária geral do alimento, eles podem dar indícios que aquele alimento ele pode ser uma fonte de proliferação de micro-organismos patogênicos ou que produzem toxinas, né? Então, o próprio nome dos micro-organismos já diz, né? Micro-organismos indicadores, então eles indicam essas condições de que o patógeno pode estar ali presente. Os coliformes totais termotolerantes, eles não são micro-organismos patogênicos, eles são somente deteriorantes desse alimento, mas a presença sim pode indicar então a condição, né, de um patógeno poder se desenvolver. Já a Escherichia coli, ela é um indicador, né, principalmente em produtos de origem vegetal, o principal indicador fecal, ou seja, que aquele alimento ele teve contaminação de origem fecal, seja antes do processamento ou pós-processamento. Então, a Escherichia coli, se encontrada em vegetais, indica que houve essa contaminação, né, desses vegetais por fezes de animais. Já em alimentos frescos de origem animal, a presença de coliformes ou mesmo de E. coli, né, dessa enterobactéria, indica que esse alimento ele foi manipulado de forma inadequada. Então, o manipulador, né, ele não teve as condições higiênicas adequadas no momento de manipular aquele alimento. Então, os coliformes, tanto totais quanto termotolerantes e a Escherichia coli, eles são micro-organismos anaeróbios facultativos. Então a gente utiliza, né, para a determinação desses micro-organismos em alimentos duas técnicas diferentes. Para a determinação de coliformes totais e termotolerantes, a gente utiliza o plaqueamento por plate. Então aquele plaqueamento que a gente já vem fazendo em outras aulas práticas, né, já fez em outras aulas práticas, ou seja, utiliza 1 ml do inóculo, dilui, né, ali naquele meio de cultura. E uma particularidade da análise de coliformes é que, como os micro-organismos eles são anaeróbios facultativos, utiliza-se uma sobrecamada. Então, depois que o meio de cultura, né, a primeira camada, onde eu tenho o inóculo diluído no meio de cultura, solidifica na placa, eu faço uma sobrecamada. Então, para garantir o quê? Para garantir uma certa ausência de oxigênio, né? Então, para dar um crescimento mais fácil para esses micro-organismos. E a segunda técnica que a gente utiliza, e até agora a gente nunca utilizou ela, é a técnica do número mais provável para a contagem de E. coli, Escherichia coli. Então, como que é essa técnica? Então, utiliza-se geralmente até a diluição 10 a menos 3. A forma de fazer a diluição do alimento, né, é a mesma das outras técnicas. O que diferencia é que nós temos 3 etapas, né, para a confirmação de Escherichia coli. Então, primeiro a gente faz a incubação, né, a inoculação em um caldo não seletivo, né, para E. coli, mas que dê condições dos coliformes crescerem ali, né? Afinal de contas, a Escherichia coli é um coliforme. A gente faz uma segunda etapa, então, que é para selecionar realmente aqueles tubos que vão ter o crescimento de Escherichia coli. E a terceira etapa, a confirmação, então, que é um estreamento descontínuo em placas contendo um meio de cultura específico. Então, para a determinação de E. coli são 3 etapas. Para a determinação de coliformes totais e termotolerantes geral, é uma única etapa. Então, plaqueamento direto por plate,
O que diferencia, né, coliformes totais e termotolerantes? É a temperatura de incubação. Então, para coliformes totais, eu vou incubar numa temperatura de 35 graus e para coliformes termotolerantes, né, eu vou incubar numa temperatura de 45 graus. Então, essa é a única diferença, né, a técnica, a forma de preparo da amostra, o meio de cultura é todo o mesmo. A única final, né, que diferencia, onde eu vou incubar esse material. Então, muito simples, a gente já sabe fazer essa técnica, né? Então, explicando mais sobre a técnica do número mais provável. Então, como eu já falei para vocês, utiliza-se até a diluição 10 a menos 3, então a gente suprime a diluição 10 a menos 4, né? Não é utilizada. E é feito em caldos, então o primeiro caldo LST, o segundo caldo EC e só na última etapa que a gente vai para o plaqueamento, né, para estrias descontínuas, para plaqueamento e confirmação dessas colônias. Então esses tubos de ensaio, né, então eu tenho que preparar 3 tubos para cada diluição. Então, se eu utilizo até a diluição 10 a menos 3, eu vou ter 3 tubos de 10 a menos 1, 3 de 10 a menos 2 e 3 de 10 a menos 3. Essa técnica também é conhecida, né? Vocês podem encontrar, né, em algum artigo, algum livro, como tubos múltiplos, a técnica dos tubos múltiplos. Então, por isso que a gente utiliza diversos tubos, né, de cada uma das diluições, certo? Então, como que a gente prepara? Cada tubo ele vai conter, né, para a primeira etapa, 10 ml de caldo LST e a gente coloca dentro desse tubo os tubinhos de Duran. Então, são esses mini tubos de ensaio, né? A gente coloca eles na posição invertida, então com a parte do fundo virada para cima. Por quê? Como a Escherichia coli é um micro-organismo que tem a capacidade de fermentar um dos componentes do meio de cultura, a gente coloca esses tubinhos de Duran com a finalidade de observar a presença de CO2 aqui dentro do tubo. Então, como que a gente vai determinar se aquele tubo deu positivo ou negativo? É dessa forma. Então, pela presença, né, de CO2, né, de gás carbônico aqui dentro do tubo de Duran, certo? Então, na primeira etapa, o que vai acontecer? Podem crescer, né, nesse primeiro caldo, no caldo LST, tanto coliformes totais quanto termotolerantes. Esse primeiro caldo ele é incubado por 24 a 48 horas, numa temperatura de 35 graus Celsius. Então, com 24 horas eu incubei, com 24 horas eu verifico o quê? Aqueles tubos que apresentaram a presença de gás carbônico, né, de CO2 dentro do tubo de Duran. Já posso passar para a segunda etapa nesses tubos. Os que não apresentaram a presença ainda de CO2, eu volto eles para a estufa e eles permanecem por mais 24 horas, certo? Então, esses tubos, para serem positivos e passarem para a segunda etapa, eles devem apresentar, então, a presença de gás carbônico dentro do tubo de Duran. Tubos positivos no caldo LST após 24 ou 48 horas, passam para a segunda etapa, também caldo, então, e também, né, com relação ao número de tubos positivos do caldo LST. Então, o segundo caldo utilizado é o caldo EC, caldo Escherichia coli, né? Dos tubos positivos de caldo LST, é semeada então uma alçada daquele tubo positivo, então aquele tubo que apresentou a presença de gás no tubo de Duran no caldo LST. Eu venho com a alça de platina, encosto no líquido e passo para um tubo de caldo EC. Lembrando, o que nós devemos identificar nesses tubos? Então a gente vai ter 3 tubos da diluição 10 a menos 1, a gente identifica com a diluição e tubo 1, 2 e 3. Da mesma forma, a gente vai identificar os tubos do caldo EC, para a gente não se perder, né? Então, se eu tiver positivo somente um no 10 a menos 1, eu vou passar somente para um tubo de EC. Se eu tiver todos do 10 a menos 1 positivos no LST, eu vou ter 3 tubos de caldo EC, certo? Então, todos os positivos do LST, eu passo para o caldo EC. Esse caldo EC, ele também é incubado por 24 a 48 horas, mas aí numa temperatura maior. Por quê?
Porque já é um caldo seletivo para Escherichia coli. Então, eu quero que eu tenho que dar, né, condições favoráveis para a E. coli crescer. E qual que é a temperatura ideal, né, para o crescimento da E. coli? É a temperatura de 44,5 a 45 graus. Então, eu coloco, incubo, né, esses tubos na temperatura de 45 graus por 24 a 48 horas. Esses tubos, né, essa segunda etapa, os tubos eles devem ser incubados em banho-maria, então eu coloco esses tubos num becker com água e eles devem ser incubados a meia rosca. Por quê? Porque pode ter uma produção muito alta de CO2. Novamente, esse caldo EC, ele vai ter, né, dentro dele os tubinhos de Duran. Então, todos os tubos de caldo EC, eles vão ter a presença do tubo de Duran lá dentro deles. Por quê? A gente quer novamente verificar a presença do quê? De gás carbônico, de CO2 dentro do tubo de Duran, certo? Incubei por 24 horas, já tiveram alguns tubos positivos. Posso dar continuidade à minha análise, que é a terceira etapa. A terceira etapa, então, é confirmação se eu tenho realmente colônias típicas de E. coli. Essa terceira etapa é feita em placas de Petri com o agar EMB, eosina azul de metileno. Então, com o agar já previamente solidificado, eu faço estrios descontínuos. Então, de cada tubo EC que apresentar a presença de CO2, eu vou fazer uma placa com o agar EMB. Então, se, por exemplo, os nossos 9 tubos de caldo EC forem positivos, nós teremos 9 placas de agar EMB para fazer estriamento descontínuo. Então, lembrando de identificar essas placas de acordo com os tubos positivos, né? Se é o tubo da diluição 10A-1, se é o 1, 2 ou 3, e das diluições subsequentes se eu tiver positivado, né, esses tubos também. Se com 24 horas eu não perceber a presença de gás carbônico dentro do tubo de Duran em todos os tubos, esses que não apresentaram a presença, eles voltam para a estufa, ou seja, eles ficam 48 horas, né? Então lembram, é de 24 a 48 horas. Com 48 horas, se eles não positivaram, é porque eu não tenho crescimento de Escherichia coli ali naquele caldo, certo? Então eu não preciso, se não positivar, eu não preciso fazer a terceira etapa, né, no caldo, no agar EMB. Eu só faço placas com estriamento descontínuo daqueles tubos positivos de EC, certo? Então, e essas placas, elas vão para a estufa, então, na temperatura de 35 graus Celsius por 24 horas. Eu inverto as placas, incubo a 35 por 24 horas. E, passadas as 24 horas, eu observo, então, colônias típicas de E. coli. E como que eu expresso o resultado? Então, é um pouquinho diferente, porque eu não vou fazer a contagem, né, de colônias. Eu tenho que anotar, eu tenho que ter uma tabela, né, como vocês viram no roteiro da aula prática. A gente tem uma tabela para anotar todos os tubos positivos de caldo LST, todos os tubos positivos de caldo EC e aqueles que apresentaram colônias típicas no agar EMB. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, a gente positivou, por exemplo, os 3 tubos, né? A gente visualizou colônias típicas nas 3 placas da diluição 10A-1, nas 2 placas da diluição 10A-2 e em uma placa da diluição 10A-3, certo? Então, eu tenho positivo 3 da 10A-1, 2 da 10A-2 e 1 da 10A-3. Isso no agar EMB, certo? Mas eu fiz, né, placas de todos, porque no caldo EC todos positivaram, meus 9 tubos positivaram, então positivou 3 da 10A-1, 3 da 10A-2 e 3 da 10A-3. Eu não posso expressar o resultado com relação a... eu não posso expressar o resultado dizendo, né, que todos foram positivos. Por quê? Porque eu não observei colônias típicas, por exemplo, em uma placa da diluição 10A-2 e em 2 da 10A-3. Então, mesmo tendo a presença de gás no tubo EC, eles não apresentaram colônias típicas no agar EMB.
Então, eu tenho que expressar o meu resultado com base nas colônias típicas que eu encontrar no agar EMB, certo? E a gente expressa esse resultado baseando-se, né, então, no agar EMB e jogando esses resultados em uma tabela. Então, essa tabela está lá na apresentação da expressão e interpretação dos resultados. É uma tabela que tem no manual de microbiologia. Então, essa tabela ela vai nos dar os resultados em um número de NMP por grama ou ml do meu produto. Então, não vai ser como a gente já vem expressando os resultados, né? Que é unidades formadoras de colônia, né? Ou UFC por grama ou ml. Vai ser por número mais provável. Número mais provável do que? De tubos, aqueles tubos que a gente verificou que tinha a presença, né, de gás, porque eu não estou contando os micro-organismos, eu não estou contando colônias no agar EMB. Eu estou dizendo que naquele tubo, né, houve crescimento de E. coli, mas eu não sei quantas colônias tem ali. Pode ter crescido muitas colônias, porque como eu faço estriamento descontínuo, eu não vou contar essas colônias. Eu só vou verificar se teve colônia típica. Teve colônia típica, é um resultado positivo, né? Então, por isso, um número mais provável, não é cada colônia separada que a gente conta. É o número mais provável que pode ter de micro-organismos ali naquela placa, certo? Então, o resultado é expresso por um número em NMP por grama ou ml do produto. Olá! Nossa aula de hoje é sobre a contagem de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli. Então, nós vamos trabalhar com duas técnicas diferentes hoje, como nós vimos na aula teórica. Vamos trabalhar com a contagem direta nas placas de Petri, como a gente já vem trabalhando em todas as outras aulas práticas. E hoje nós vamos trabalhar também com a técnica do número mais provável para a contagem de Escherichia coli. O que é a contagem pelo número mais provável? Então, é um pouquinho diferente do que a gente já vem trabalhando, né? Como eu já expliquei para vocês na aula teórica, a gente vai precisar, então, de uma série de 9 tubos, 3 tubos para diluição 10 a menos 1, 3 para 10 a menos 2 e 3 para 10 a menos 3. Esses tubos, eles contêm inicialmente caldo LST, então que é a primeira parte da nossa análise para Escherichia coli, e passadas 24 a 48 horas, a gente faz novamente uma série de 9 tubos, né? 3 para 10 a menos 1, 3 para 10 a menos 2 e 3 para 10 a menos 3, mas de um outro caldo EC, ok? E para determinação por plaqueamento direto de coliformes totais e termotolerantes, nós utilizaremos o meio de cultura VRBA. Então, por isso que a gente está trabalhando aqui com 8 placas de Petri, que a gente vai fazer 4 para contagem de coliformes termotolerantes e 4 para contagem de coliformes totais. Então, o que modifica é a temperatura de incubação, ok? Então, vamos iniciar a nossa prática com a preparação da amostra. Então, a gente tem uma amostra aqui de bolo e eu vou fazer a preparação, a pesagem dessa amostra, né, para podermos fazer as diluições. Então, eu vou começar a iniciar, né, cortando essa amostra. A amostra já foi reduzida a tamanhos menores, vamos fazer a pesagem dessa amostra.
quente, água peritonada. E levar para homogeneização. Amostra homogeneizada. Agora vamos ao preparo das diluições subsequentes. Então eu já tenho aqui os 3 tubos de ensaio identificados com 10 a menos 2, menos 3 e menos 4 e vou proceder à diluição. Diluições preparadas, então agora a gente vai identificar as 8 placas. Então eu vou identificar 4 placas para coliformes totais, que vão a temperatura de 35 graus, e 4 placas para coliformes termotolerantes, que vão a temperatura de 45 graus. Ok? Então a gente vai identificar com a amostra, né? Vou identificar a minha amostra como A1. Tenho que colocar a sigla do meio de cultura, o meio de cultura que a gente utiliza então para plaqueamento direto de coliformes totais e termotolerantes é o VRBA, e a data. Então vou fazer a identificação dessas placas e depois eu vou fazer a pipetagem do conteúdo do líquido, né, das amostras em cada tubo correspondente. Lembrando que a gente está utilizando então a técnica por plate. Primeiro eu vou colocar o inóculo, né? Então 1 ml do inóculo na placa correspondente e depois eu faço a colocação do meio, então eu verto o meio sobre o inóculo, ok? Então as placas estão todas identificadas, o nosso meio de cultura VRBA já está previamente do que feito e agora eu vou fazer a pipetagem do inóculo em cada placa correspondente, certo? Então a gente vai fazer 2 placas para cada diluição. 2 placas para 10 a menos 1, 2 para 10 a menos 2, 2 para 10 a menos 3 e 2 para 10 a menos 4. O que vai diferenciar? Somente no momento de incubar. Então, um conjunto dessas placas eu vou incubar na temperatura de 35 graus e o outro conjunto na temperatura de 45 graus. A amostra é a mesma, a quantidade de inóculo é a mesma e o meio de cultura é o mesmo. Somente o que diferencia é a temperatura de incubação. Então, eu vou fazer a pipetagem agora da quantidade de inóculo para cada placa. Então, todas as diluições pipetadas. Agora eu vou verificar a temperatura do meio. E eu vou fazer, então, vou dispensar o conteúdo necessário para cada uma das amostras. Lembrando sempre, então, que assim que a gente coloca o meio de cultura na placa, a gente já deve fazer a homogeneização em movimentos circulares, né? Tanto horário quanto anti-horário.
Então, ó, sobrou um pouco de meio aqui. Como a gente já viu na aula teórica, eu preciso fazer uma sobrecamada, né, de meio de cultura em todas as placas após a solidificação, né, dessa primeira camada do meio, porque os micro-organismos eles são anaeróbios, né, anaeróbios facultativos, então eles crescem em anaerobiose. Então, eu preciso fazer essa sobrecamada para garantir que aonde eles estão diluídos, que é nessa primeira camada, eles possam crescer, né? Se eu faço essa sobrecamada em cima desse meio já solidificado, como se eu vedasse a entrada de oxigênio, certo? Então a gente vai esperar solidificar e fazer uma sobrecamada. A sobrecamada é bem fina, então não é a quantidade de meio que a gente utiliza para essa primeira camada, pode ser uma camada bem fininha, só para cobrir toda a extensão, né, do meio de cultura que já está na placa. Todas as placas então já estão solidificadas, vou fazer a sobrecamada. Então o meio já está previamente aqui feito. E venho, coloco uma camada bem fininha. Ela se estendeu sobre toda a superfície, é o suficiente. Agora eu espero essa segunda camada solidificar e aí sim eu posso levar minhas amostras, né, minhas placas de Petri para estufa. Então a segunda camada também já solidificou em todas as placas. Eu posso tampar todas elas e reúno elas e passo a fita crepe para a gente poder levar para estufa. Então, eu vou anotar aqui qual que é coliformes A45. E a outra, então, eu vou levar para a estufa de 35. Que a gente tem que inverter as placas antes de colocar elas na estufa. Agora vamos dar sequência na análise. Então lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer análises de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli. Escherichia coli então a gente vai fazer pela técnica do número mais provável. Essa técnica então a gente utiliza séries de 9 tubos, 3 tubos para diluição 10A-1, 3 para 10A-2 e 3 para 10A-3. Então, na análise por números mais prováveis, a gente não utiliza a diluição 10A-4, certo? Então, o que a gente vai fazer? Em cada um dos tubos da diluição 10A-1, eu vou pipetar 1 ml da diluição correspondente. Então, eu vou pipetar 1 ml para o tubo 1, para o tubo 2 e para o tubo 3. A mesma coisa eu vou fazer com a diluição 10A-2. Vou pipetar 1 ml para o tubo 1, 1 ml para o tubo 2 e 1 ml para o tubo 3. E para 10A-3 a mesma coisa. Então, vou pipetar agora essas amostras
e depois a gente leva essa primeira parte da análise, que é no caldo LST, para a temperatura de 35 graus por 24 a 48 horas. Então, lembrando que os tubinhos com o caldo LST, eu ainda tenho dentro do tubo um tubo de Duran. Por quê? Porque pela presença de gás dentro do tubo de Duran é que eu vou conseguir dizer se é positivo ou negativo a minha análise, para eu poder dar sequência na análise após 24 ou 48 horas. Então, os tubos de ensaio, eles contêm caldo LST e dentro eles têm um tubinho de Duran invertido, que é como se fosse um tubinho de ensaio pequenininho. Então, se tiver a presença do micro-organismo, ele vai produzir gás, e esse gás vai ser aprisionado dentro do tubinho de Duran, dentro de cada um dos tubos de ensaio. Então, vamos à pipetagem das amostras. Lembrando, eu pipeto 1 ml para cada tubo. Importante eu fazer a homogeneização bem de leve dessa amostra, porque eu não posso ter gás, não posso ter nenhuma bolha presente no tubo de Duran antes de iniciar a análise. Porque se eu tiver uma bolha nesse tubo, eu posso estar contando esse tubo depois de 24 ou 48 horas incubado como um positivo, sendo que ele já tinha a presença dessa bolha, né, de oxigênio antes de eu colocar a minha amostra. Então eu tenho que tomar cuidado antes de iniciar a análise, verificar se nenhum tubo tem a presença de bolhas de oxigênio dentro do tubo de Duran, e também cuidar no momento da homogeneização, fazer uma homogeneização bem branda, que eu garanta a homogeneização da amostra, mas que eu não faça com que entre bolhas de oxigênio dentro dos tubos de Duran. Todas as amostras pipetadas. Então eu verifico também antes de levar para a estufa se nenhum deles teve a presença de oxigênio dentro do tubinho de Duran. Dou uma verificada, né, antes de eu levar para a estufa. Caso algum deles tenha uma bolha de oxigênio, o que eu devo fazer? Que nenhum teve. Eu devo marcar com um X já, ou com 2x. Se tiver 2 bolhas, o tubinho que contiver essa bolha de oxigênio dentro do tubo de Duran. Por quê? Se tiver 1, 2 bolhas e eu deixar marcado com X, quando eu for verificar, né, o resultado daqui 24, 48 horas para dar sequência na análise, eu não vou considerar aquelas 2 bolhas como um positivo, certo? Então eu tenho sempre que cuidar para que não tenha nenhuma bolha, e se tiver, deixar já esse tubo marcado para que eu não tenha um resultado falso positivo, certo? Então agora a gente leva esses 9 tubos para a estufa na temperatura de 35 graus Celsius por 24 a 48 horas. Com 24 horas eu observo, se tiver algum que já tenha a presença de bolha, eu vou para a segunda etapa. Se não, eu permaneço, deixo eles, né, dentro da estufa por mais 24 horas. Aí, depois de passadas 48 horas, os que tiverem positivado, ou seja, aqueles que tiverem a presença de oxigênio dentro do tubo de Duran, eu vou para a segunda etapa, que é para o caldo EC, certo? Então, a análise de coliformes, de coliformes totais e termotolerantes, ela se encerra, né, com a contagem desses coliformes 24 a 48 horas depois, aqueles que estão nas placas.
E para Escherichia coli a gente tem uma segunda e uma terceira etapa ainda. Então a gente leva essa primeira etapa para a estufa e depois dá sequência nessas duas etapas. Então, como vimos nos resultados, vamos dar continuidade, né, à análise de Escherichia coli. Então, após 24 horas, nós vimos que 3 tubos da diluição 10A-1 positivaram, então apresentaram a presença de gás carbônico, né, dentro do tubo de Duran, 2 da 10A-2 e 1 da 10A-3. O terceiro tubo da diluição 10A-2 e os 2 outros tubos da diluição 10A-3, eles voltam para a estufa por mais 24 horas. Então, a nossa análise ela é de 24 a 48 horas essa primeira etapa, né? Então, nessa primeira etapa, 24 horas, 6 tubos positivaram. Os outros 3, então, eles voltam para a estufa e a gente dá sequência na análise após 48 horas com aqueles tubos. Após 24, então, como esses aqui já positivaram, nós podemos ir para a segunda etapa da nossa análise, que é passar uma alçada, né, de cada um desses tubos para caldo EC. Então, nesses tubos nós temos o caldo EC e a gente tem dentro dos tubos o tubinho de Duran também invertido. Para quê? Para que após 24 ou 48 horas a gente observe a presença de gás carbônico nesses tubos também e proceda à terceira etapa, que seria a confirmação dessas colônias de Escherichia coli, se realmente tem Escherichia coli, certo? Então, o que eu vou fazer? Para cada tubo positivo do caldo LST, eu preciso preparar igual um tubo de EC. Então, nessa análise, a gente vai precisar dos tubos de EC, já com o caldo estéril e com o tubo de Duran, lembrando sempre de verificar se eu não tenho a presença de nenhuma bolha de gás carbônico ou oxigênio aqui nos tubos de Duran, né, para não dar o falso positivo. E a gente vai precisar então da alcinha de platina também. Então, o que eu vou fazer? De cada um desses tubos eu vou encostar a alça de platina e vou passar aqui para o tubo correspondente de EC. Então, do 10A-1, tubo 1 do LST, eu pego uma alçada e passo para o tubo 1, 10A-1 do caldo EC. E assim eu faço para todos os demais tubos. Então, vamos fazer essa passada de uma alçada. Então, primeiro eu tenho que flambar a minha alça, então até que ela fique incandescente. Deixa ela esfriando, lembrando de não movimentar a alça, né? Só deixar ela próxima ao fogo. Então, vou pegar o tubo aqui do caldo LST positivo, vou abrir, eu passo a pontinha dele aqui no fogo e eu vou encostar a minha alça, não preciso mergulhar, só encostar o fio da alça mesmo e tirar com bastante cuidado. E passar para o tubo correspondente de caldo EC. Então, eu encosto lá no líquido e faço movimentos circulares. O primeiro está pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais. Cada vez que eu for fazer a passagem de uma alçada, eu tenho que flambar a minha alça. Porque lembrando que a gente está trabalhando com amostras, com a mesma amostra, mas com diluições diferentes, né? E a gente quer confirmar, né, em todos esses tubos. Então, eu não posso carregar a contaminação de um para outro. Então, terminados todos, eu flambo a alça para garantir que eu não tenho nenhum micro-organismo presente aqui na alça. Eu posso deixar ela sobre a bancada para esfriar. Então, esses tubos aqui de EC, eles devem ser incubados, então, a temperatura de 45 graus. E a gente tem que deixar os tubos a meia rosca. Por quê? Porque eu posso ter a formação de muito gás carbônico e muito CO2.
E se eu tiver, né, a formação de CO2 em excesso, o tubo pode estourar. Então, por isso a gente deixa eles a meia rosca. Então, a tampa não está totalmente solta e nem totalmente fechada. Eu só dou meia volta na tampa e deixo ela entreaberta, certo? E, então, como eu falei, esses tubos, eles vão para a estufa a 45 graus e eles devem ser incubados em banho-maria. Então, eu tenho um becker aqui com água, eu coloco todos os tubos. Então, coloco todos os tubos aqui e levo para a estufa a 45 graus. Então, daqui 24 horas eu já posso verificar se tem a presença de gás carbônico dentro do tubo de Duran. Se não tiver, permanece na estufa por mais 24 horas. Então, ao final de 48 horas eu verifico se tem a presença de CO2 nos tubos de Duran. Se tiver, aí a gente passa para a terceira etapa, certo? Os demais tubos, então, os outros dois da diluição 10A-3 e o outro da diluição 10A-2, voltaram já para a estufa, eles vão ficar mais 24 horas na estufa. Dando continuidade à nossa análise de Escherichia coli, 48 horas então que os tubos LST permaneceram na estufa, a gente, como vocês viram no resultado, tivemos mais um tubo com a presença de gás carbônico no tubo de Duran, que foi o terceiro tubo da diluição 10A-2. Os tubos 1 e 2 da diluição 10A-3 não apresentaram bolhas no tubo de Duran, então eu não preciso dar continuidade, passar eles para o caldo EC dos tubos que deram negativos, então eu só passo os positivos. Então agora eu tenho aqui um tubinho com caldo EC previamente estéril, com a presença do tubinho de Duran, já verifiquei que não tem nenhuma bolha aqui no meu tubo. Eu vou passar então uma alçada do caldo LST para o caldo EC. E esse caldo EC, então, ele vai para a estufa por 24, junto com aqueles outros que já estão 24 horas na estufa, ou 48, então, dois aqui dentro do tubo de Duran. Então, vamos passar esse tubo positivo, né, para o próximo. Então, lembrando, a gente flamba primeiro a nossa alça de platina, deixa ela esfriando aqui próximo ao fogo. E passa, então eu encosto lá no líquido, só a alça mesmo, e passo para o meu caldo EC. Então, lembrando que esse aqui eu tenho que incubar meia rosca e em banho-maria, pode ir junto com os outros que já estão na estufa. Após 24 horas que o caldo EC ficou na estufa, a 45 graus Celsius, a gente teve 3 tubos positivos, ou seja, 3 tubos que apresentaram a presença de bolhas, né, dentro do tubo de Duran. Então, o que a gente deve fazer agora? De cada tubo positivo, a gente vai fazer uma placa com meio contendo EMB. Então, o meio já está nas placas previamente solidificado. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer estrias descontínuas, né? Então, os tubos que positivaram foram os 3 tubos da diluição 10A-1. Então, eu tenho 3 placas para cada tubo, que eu devo identificar na placa. O nome do meio, né? A sigla do meio de cultura, qual que é a diluição e qual que é o número do tubo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a placa EMB, o nome do meio, diluição 10A-1, tubo 1 e a data. Então, eu devo identificar dessa forma. E a gente vai fazer, então, um estriamento descontínuo nessas placas, certo? Então, vamos ao estriamento.
Encosto a alça no líquido, retiro com cuidado. E faço o esfriamento no primeiro terço. Flambo a alça. Espero esfriar. E do ponto onde eu parei aqui, no primeiro esfriamento, eu encosto e faço a segunda estria. Sem flambar e sem encostar, faço esfriamento no terceiro terço. Agora posso flambar a alça. E a nossa primeira placa está pronta. Agora eu devo fazer a mesma coisa para os outros dois tubos, para o 10 a menos 1, 2 e para o 10 a menos 1, 3. Lembrando que esse é o resultado para 24 horas. Na estufa, ainda a gente tem mais 4 tubos, 2 da diluição 10 a menos 2 e 2 da diluição 10 a menos 3, que positivaram para LST, mas ainda não apresentaram bolhas para EC. Então a gente deve esperar, né, as 48 horas e com 48 horas verificar se mais algum positivou, se mais algum apresentou bolha e fazer a mesma coisa. Então os que apresentaram bolha, a gente vai fazer as estrias descontínuas também com 48 horas. Então as 3 placas estão prontas, agora eu levo para a estufa a 35 graus por 24 horas. E os demais tubos, né, que ainda não positivaram, eles estão na estufa novamente, né, até 48 horas, e com 48 horas então a gente verifica o resultado e faz a mesma coisa que fizemos aqui com 24 horas, certo? Então, passadas 48 horas da nossa análise de E. coli, então mais um tubo EC positivou, é o tubo 3 da diluição 10 a menos 2. Os outros 2 tubos da diluição 10 a menos 2 não positivaram, não apresentaram bolha, não apresentaram presença de gás, né, no tubo de Duran. E o tubo 10 a menos 3, né, o que tinha apresentado bolha no caldo LST, que nós passamos para o EC, também aqui no EC não apresentou. Então vocês já viram na foto, né, anterior. Então o que a gente vai fazer agora? Fazer a mesma coisa que nós fizemos ontem, com 24 horas. Esse tubo positivo a gente vai fazer então uma plaquinha de EMB. Vamos fazer o esfriamento descontínuo. Então essa placa com o esfriamento descontínuo do caldo EC, né, contendo o meio, o agar EMB, ela vai para a estufa, né, invertida por 24 horas a 35 graus. Então só amanhã que a gente vai ter o resultado final de E. coli, né? Se tiver crescimento de colônias típicas nas placas que já estão na estufa e nessa,
Aí a gente faz a contagem, né, dos tubos positivos de EC e a gente apresenta o resultado, né, expressa o resultado por tabelas específicas de número mais provável, de NMP. Então, dependendo de quantos tubos positivos que apresentarem colônias típicas aqui nas placas, a gente anota esses tubos positivos e verifica na tabela a combinação, né, de tubos positivos da diluição 10-1, -2 e -3, e assim eu tenho a expressão do resultado, né, em tantas colônias de NMP por grama ou ml do produto. No caso aqui a gente estava trabalhando com produto sólido, né, por grama do produto.